Nós já estamos com o nosso convidado dessa noite, e ele já vai participar aqui conosco. Você já pode compartilhar a live, né? Mandar a sua pergunta, participar conosco, porque a gente sabe que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo de hoje. Eu quero dar as boas-vindas, a boa noite para Leandro, doutor Leandro Roman, ele que é médico psiquiatra. Boa noite, bem-vindo, Leandro. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Porque temos aí um profissional da área, né? Da psiquiatria, que a gente sabe que hoje é uma área que é extremamente relevante, sempre foi, mas cada vez Sim, mais, sim. né? Porque temos muitos problemas aí em relação à saúde mental e sempre é bom ouvir alguém que entende da área. Então, bem-vindo aí. Queremos Obrigado. aprender contigo hoje. E o tema que a gente escolheu hoje foi falar um pouquinho sobre o canabidiol, porque na verdade a gente sabe que o canabidiol está surgindo, aliás, já tem há muito tempo, mas para nós aqui no Rio Grande do Sul, enfim, em várias cidades pequenas, no estado, ainda é uma coisa um pouco mais lenta, né? E o canabidiol, ele ajuda a equilibrar a nossa saúde mental. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque vamos começar, né, explicando um pouco, né? Depois da pandemia, acho que explodiu os problemas de ansiedade, problemas com depressão, problemas com saúde mental em geral, né? E o Verdade. canabidiol, ele surgiu com uma promessa de ser uma novidade para beneficiar em muitas áreas da medicina de saúde mental, né? A gente está usando bastante para gente, desde jovem, a gente mais velho, desde muitas doenças como depressão, ansiedade, demência, dores crônicas, né? Fibromialgia, que é uma doença que acho que todo mundo está, infelizmente, muita gente está sendo acometida, né? É, era uma coisa que era muito tabu falar sobre isso antes, né? De canabidiol, né? Nossa! Imagina se tu estás falando isso como médico, imagina nós aqui numa cidade pequena, né? Então, falar no canabidiol, o pessoal já pensava que era algo viciante, que tinha a ver com a droga em si, né? Que é consumida, essa coisa Não, não é toda. nesse sentido que vai ser usado. Ele vai ser usado como um instrumento de medicina, né? Ele não é uma coisa para ser usado recreacional, né? É uma coisa que você usa como você quer. E sim, ele vai ser usado como um instrumento médico, né? E é extremamente importante, né, que ele seja receitado por um médico, principalmente um da área da psiquiatria, que conhece, que sabe. É claro que os outros médicos também podem fazer isso, porque podem buscar conhecimento, eles Sim, sim, estudam, sim. né? Mas eu acho que a tua área, assim, é uma área que realmente é abrangente. Eu vou dizer, porque eu vou no psiquiatra e amo o meu psiquiatra. Não Eu tomo acho que hoje em cannabis. dia está difícil achar uma casa que a gente não encontra alguém que está visitando alguma parte da saúde mental, né? Exatamente, eu não tomo canabidiol, né, nada, mas adoro o meu psiquiatra, né, me acompanha já há bastante tempo, então a gente vê como isso é importante e que cada vez mais as pessoas possam quebrar tabus, porque tinha uma época que a gente falava em psiquiatra, não, não, psiquiatra nem pensar. Hoje as pessoas estão vendo que o quanto é necessário a gente ir ao psiquiatra, o quanto é necessário ter alguém que possa olhar os teus Claro, exames, ver o que tu claro. tem, né, Leandro? E o lado bom do canabidiol é que ele não tem aqueles. Muitos deles, eles não vão ter os efeitos colaterais que a gente encontra nos remédios tradicionais, né? Uhum. Ele pode ter uma facilidade maior para ser introduzido. Ele pode ser também junto com essas medicações. Muitas vezes as pessoas procuram o canabidiol já depois que se esgotaram os métodos tradicionais, né? Para dores, para fibromialgia. Hoje isso é usado muito para ansiedade, para insônia, né? Vamos falar que a gente hoje no Brasil, o Brasil é um dos países que mais usa remédios controlados como Rivotril, o maior usuário do mundo, na verdade, né? Desse tipo de remédio, que a gente sabe a dificuldade de consegui-lo,
os transtornos que eles trazem, a dependência que ele causa. Acho que todo mundo conhece alguma história de alguém que é dependente de um remédio que deveria ser super controlado, né? Mais ou menos isso? Exatamente. Eu vou te dizer que eu, durante muito tempo, tomei 2 gramas, imagina 2 gramas de Digamos que é o comum, Rivotril. né? Que é a dosagem plena. Fiquei com a perda de memória na época. Olha, para conseguir realmente, só com o meu psiquiatra, que foi fazendo uma substituição gradual por um outro remédio, fui fazendo o desmame, que chamam, né? E Sim, olha, as consequências na gente nossa. porque ele é encantador quando começa a tomar o clonazepam, né? Só ninguém fala como que vai ser depois se você quiser tentar sair de uma vez dele, né? E você sabe que Exato. eu tenho muitas pessoas que estão em vício de clonazepam em tomar 3, 4. E assim, Nossa. ele está sendo uma ajuda, o canabidiol, de conseguir tirar essas pessoas de. Muitas vezes não consigo tirar eles por muitos anos de uso. Mas eu consigo diminuir. A pessoa usa 3, 4, consigo diminuir para 1. Sabe? Eu consigo diminuir essa ansiedade, essa necessidade que a pessoa tem de só introduzindo o canabidiol. Foi de uma grande valia, porque eu trabalhei muitos anos em UBS e praticamente ficava o dia inteiro trocando receituário azul. Era uma dificuldade tão grande tirar essas pessoas, mas tão grande. Era um vício, né? Assim que eu via. Exatamente, eu sei isso por mim também, porque e eu também tive uma outra experiência incrível em 2 períodos da minha vida que eu usei, né? E um período da minha vida que eu tomava ele mais outra substância. E aí chegou um médico na minha loja de acupuntura. E ele falou para mim, eu comentei com ele, ele falou assim, não, vai lá que eu vou conseguir tirar de ti. Sabe o que que ele fez? Ele me deu, acho que uma pílula lá qualquer, e eu acho que o meu cérebro foi acreditando aquilo, e eu consegui parar de tomar. E depois, na segunda vez, daí já com o meu psiquiatra, tudo, Sim. e aí, graças a Deus, a gente se livra disso. Então, quem está nos ouvindo, está ouvindo o doutor Leandro Roman, né? Gente, por favor, cuidado com esses faixa preta. E eu estou dando esse exemplo porque eu já vivenciei isso e conheço muita gente, como o doutor está falando, né? Então, a importância daqui a pouco é de substituir pelo canabidiol na verdade, assim, doutor, tem um efeito colateral o canabidiol? Claro que como todo remédio, ele tem que ser tomado com pequenas doses, né? Como assim, ele não é um remédio assim, ó, eu quero tomar como eu quero. Ele vai ser introduzido aos poucos, esse remédio. Ele vai se evoluindo com gotas, com pequenas gotas no corpo, né? Ele não, com que vou te explicar. Hoje, o que eu mais uso hoje em dia, é principalmente para tratar a ansiedade. Está sendo o principal de todos. Olha, eu Sabe? Ele também acredito. pode ser usado para dores crônicas, autismo, né, que a gente usa bastante. Mas cada caso é um caso diferente. E assim ele vai ser dosado para cada pessoa. O canabidiol que vocês trabalham é da Dr. C? Então, Doctor, sim, sim, um deles que eu uso, né? Esse é um dos melhores que eu já vi. E esse sim é o da Doctor C que a gente usa, o Ah, que mais legal. importante. Não, até porque eu quero mandar um abraço especial para o Arthur Heinz, que trouxe essa pauta para a gente Sim, sim. e que também, né, está aí nessa frente aí do canabidiol aí na América Latina, enfim, fazendo trazendo, né, para O o Arthur tem nosso sido Rio uma Grande. pessoa importante para ajudar a divulgar, né, Exato. a dar o novo conhecimento desse remédio, né? Que ainda é um tabu para muita gente. Quando eu falei para minha mãe que eu ia passar para ela, ela achou assim, filho, como assim, filho? Vamos conversar primeiro antes de fazer isso comigo. Eu falei, mãe, por favor, tenha calma, claro que eu não vou fazer uma coisa ruim para você. Sabe que quando eu comecei a falar aqui no programa, quando o Arthur me procurou para falar sobre esse tema,
também as pessoas olhavam a pauta assim com um pouco de restrição, como se fosse algo proibido, né? E aos poucos as pessoas começaram a já participar, já a perguntar, a ligar depois do programa. Não se manifestam muito ainda, né? Na hora, assim, eu vou mandar o recado na hora, não. Mas depois as pessoas ligam, pedem o contato, pedem o telefone, né? Sim, Mas a gente sabe que ainda tem isso, sim, esse sim. receio, né? Eu vi muitos, onde que eu vi muito, eu tenho me procurado bastante para Parkinson, para demência, para principalmente casos de insônia, né? Dores crônicas, né? Também tem isso também. Epilepsia refratária. É uma das muitas coisas que pode ser usado pelo canabidiol. E nessa época do ano, eu acho que se intensifica um pouco os sintomas, né? Porque muitas pessoas que, por exemplo, eu já perdi meu pai, minha mãe, então as famílias, os filhos crescem, tem a síndrome do ninho vazio, cada um segue a sua vida, tem seus filhos também, vem os netos. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, mas eu percebo que no mês de dezembro, quando eu converso com pessoas, entrevisto pessoas, elas já ficam um pouco, eu não gosto muito do Natal, porque eu me sinto sozinha, porque eu sinto isso, eu sinto ansiedade, eu sinto vontade de chorar, né? Então, eu acho que é um mês, assim, que o pessoal precisa muito de ajuda, né? E acho que todo mundo está assim, né? Acho que depois, como a gente estava conversando, depois da pandemia, infelizmente o mundo entrou numa pauta de ansiedade absurda. Eu acho que parece que ninguém está bem. É mais ou menos essa impressão que eu tenho, assim, vendo como está tudo agora, né? Eu nunca vi uma explosão de casos de ansiedade, depressão absurda, desde gente muito nova. Hoje mesmo, trabalhando na emergência, eu atendi gente de 14, 13, 12 anos, tudo em crise de pânico, assim. Reflexo dos novos tempos, infelizmente. Sabe E que... aí, tá, Pode falar. e aí o canabidiol está surgindo com mais uma luta para a gente conseguir, né, tirar isso das pessoas, assim, aquele absurdo de remédio que estava sendo usado como antes. Verdade. Importante também aí, ó, os psicólogos que estão nos ouvindo, os outros profissionais também, que indiquem, né, um psiquiatra, enfim, porque muitas vezes o psicólogo é excelente, mas às vezes também precisa de uma ajuda de um psiquiatra, porque Sim, é a essencial nós dois medicação juntos. complementa, né? Sim, é uma parceria. Verdade. E a gente vê isso, estava comentando com a minha filha, que é psicóloga, na semana passada, ela estava me dizendo assim, claro que ela nunca me conta nada sobre os pacientes, mas ela estava me dizendo exatamente o que tu estás falando, assim, de muitos jovens, de muitos adolescentes que estão com problemas seríssimos de depressão, de tristeza, enfim, de várias doenças ligadas à saúde mental, né? E aqui no programa também eu vejo muita gente jovem com problema de saúde mental, que eu digo assim, jovens adultos, né? Porque antes se dizia que depressão era uma coisa de pessoa de idade mais avançada, né? Sim. É que eu não acho que não era muito explícito falar sobre isso antes, né? Acho que a gente tinha um tabu de falar sobre antes, né? Acho que a gente tomava com vergonha a pessoa sentir aquela tristeza, mas muita gente hoje em dia se não conta e a gente vê coisas, casos de suicídio horrorosos, né? Que a gente só vai ver que a pessoa estava sofrendo muito quando chegou aquele final horrível, já, né? Verdade. Quais as dicas que tu dá sempre para os pais que estão em casa, né? E que às vezes não percebem lá que o seu adolescente, que o seu jovem tá triste, tá precisando de uma ajuda, né? E que para que ele procure ajuda, enfim, eu queria que tu desse umas dicas aí para quem está em casa. Olha, a gente está sempre tá disposto a escutar, né, o que, essa adolescência quer falar, né? Hoje eu vejo que os pais já estão aceitando levar seus filhos, né, para procurar ajuda. Não deixa aquele tabu que a gente tinha de não falar quando a gente era jovem. Eu acho que isso já está sendo eliminado, né? Ainda Uhum. mais que depois que entrou essas redes sociais, que é muita exposição, é muita glamorização de cada pessoa, acho que esse comparativo levou esse aumento substancial de pessoas com problemas
de cunho emocional, né? Exatamente. E até porque tem uma coisa também, né, nas redes sociais, que tudo é muito fantasioso, tudo é perfeito, é Sim, tudo maravilhoso. E aí, de repente, o jovem se vê que a vida dele não é tão maravilhosa como está na internet, mas ele não percebe que aquilo ali são imagens, não é realmente que as pessoas. É tudo propaganda de margarina, né? todo mundo quer contar uma história bonita de si próprio, né? Mas é mais ou menos isso que você está falando. Então, assim, desses remédios para ansiedade, a como eu vou falar um pouco assim, demência, eu tenho usado bastante canabidiol, né? É, pessoas com Parkinson, a minha mãe era uma pessoa que tinha tremores essenciais o tempo todo, trabalhou como enfermeira, teve em emergência quase 30 anos, que ela chegou agora, está sentindo peso disso na vida, né? E ela foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a trabalhar com o canabidiol. E minha mãe teve uma grande melhora isso na vida. Isso foi assim um motivador para mim na vida. Foi o que me impulsionou a querer a entender melhor esse meio. Que bacana. E eu te digo uma coisa assim que eu fico muito feliz quando eu ouço um depoimento assim. E também gostei muito quando o doutor Maurício Consalter, que eu já entrevistei mais de uma vez, falou também que quando ele começou a estudar sobre o cannabis, foi com a filha dele, né? Sim. Com Muitas vezes a autismo. gente tem uma motivação, por quê, né? Então, assim, a minha motivação também foi um familiar também. E aí isso também gera uma credibilidade para o paciente, porque, por exemplo, tu sabe que tu tem o teu médico está prescrevendo para um familiar, então, olha, se ele está utilizando num familiar, é bom para mim também, né? Sim, porque a gente está tratando as pessoas que a gente mais ama na vida, né? E para mim, Verdade. como eu te falei, a minha mãe teve que parar de trabalhar e aí depois ela teve um retorno de trabalhar. Imagina quando eu via assim, ela parar de tremer, ela sair da cama. Então, assim, eu próprio acreditei nisso daí, que podia ter essa melhora e fui feliz. Fui feliz. Deu certo. Olha, eu fico muito feliz de ver esse teu depoimento, né? Porque a gente sabe de tantas pessoas que precisam e eu quero aproveitar para você que está na nossa live, que está nos acompanhando, depois vai também acompanhar no nosso YouTube, nas outras plataformas, a importância do depoimento do doutor Leandro Roman, que é psiquiatra, que tem toda uma experiência, que tem um trabalho, né? Que você possa também prestar atenção em tudo isso que a gente está falando, buscar ajuda, buscar aquele profissional que realmente pode lhe orientar, né? Porque é importante sempre ter um bom profissional que possa orientar a gente. Então, fica a dica de quem está em casa, né? Acompanhem aí as lives, procurem um bom profissional. O doutor Leandro está lá em São Paulo, né, doutor? Sim, eu trabalho aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Pois é, não está Entre aqui, Guarulhos né? e São Paulo. Mas, gente, temos aí bons profissionais também aqui na região central do estado e você pode também entrar em contato com a Dr. C para poder, através com a receita do seu psiquiatra, do seu médico credenciado, você pode entrar em contato para buscar, né, esse medicamento com um custo mais acessível, porque o Arthur já explicou da questão da dosagem, tudo isso eles vão explicar para você. Então, sempre fique ligado para você saber direitinho como funciona. E aí temos um médico que tem todo esse conhecimento e que aplica isso no dia a dia, né? E que não deve ser fácil a tua profissão também. Hoje em dia, infelizmente, é muito requerida, né? Eu próprio acabei de voltar da emergência, eu trabalho numa emergência psiquiátrica também. Nossa, e eu acho que as emergências estão cada vez mais lotadas, Não, né? não para. Infelizmente, assim, tá uma coisa assim, o tempo todo, o tempo todo. E muita gente com crise de ansiedade o tempo todo, crise de pânico. É o que eu mais vi hoje, assim. É o que eu mais vi hoje. Nossa, e é incrível quando a gente vê, né, tudo isso acontecendo e então é necessário que as pessoas possam fazer algo também, buscar ajuda, né? Sim, por favor, que façam isso antes que não chegue a um triste, a gente não precisa ter tanto sofrimento. A gente tem como procurar, tem uma luz no fim do túnel, tem como
ajudar as pessoas. Na verdade, assim, eu fiquei surpresa com o número de doenças, porque eu já sabia do autismo, já sabia da questão do sono, mas assim, tinha muita coisa, por exemplo, Parkinson e outras doenças que às vezes a gente não sabe, né? E que tem, que tu podendo ter esse remédio, tu pode aí melhorar a tua qualidade de vida, né? Claro, o canabidiol a gente é usado mais principalmente hoje em dia como um anti-inflamatório e um remédio para ansiedade. Então ele usa principalmente para dores, como eu te falei, para diminuir essa ansiedade, para ajudar na questão do sono, que é uma coisa que aflige todas as pessoas, né? Acho que, não tem, acho que todo mundo é o problema maior na vida hoje em dia, é o sono. Verdade, verdade. E um E, bom sono é uma coisa de vida, né? é verdade. E se a gente não dorme bem, o dia não rende, Não né? rende, não rende. Pode ser café que você der, o café que for, que não vai ter jeito. Exato. E outra coisa, né? A nossa longevidade aumentou. Então eu sempre fico me questionando assim, né? Olha, a nossa longevidade aumentou, mas nós temos que ter qualidade de vida. Não adianta viver mais se eu não tenho qualidade de vida, se eu não durmo bem, se eu tenho um outro problema, que é uma ansiedade e que eu, enfim, né? Eu acho que precisa mudar isso. Exato, 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 exato. E aí, então, assim, à disposição para quem quer tirar dúvidas sobre a medicação, né? Muito obrigado, assim, pelo espaço ter dado aqui para a gente poder explicar bem, né? Para eu explicar. Tem muita gente que fica com muito tabu. Como eu te falei, quando eu fui usar isso com meu próprio familiar, que foi minha mãe falou: meu filho, pelo amor de Deus, não, o que é isso? Não, não vamos fazer isso, não. E hoje eu vejo ela própria muito entusiasmada com o que aconteceu com ela. E ela que trabalhou na área da saúde Sim, também, né? trabalha até hoje ela é enfermeira. Olha, já pensou que tem, então tem uma certa resistência? Imagina quem é leigo no assunto, né? Foi, mas assim foi. Essa resistência demorou um pouco para ser combatida, mas deu tudo certo. Mas Meu sabe, final é feliz com essa história. mas sabe o que que eu acho? Que quando a pessoa começa a ter os primeiros resultados, né? As primeiras melhoras, ela já baixa a guarda, né? Sim, 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 porque ela própria usava os remédios tradicionais e para ela não estava tendo efeito, né? Ela vivia numa cama. E é assim que ela ficou, depois de tanto tempo trabalhando, quando ela estava perto de agora poder curtir a vida, estava vivendo desse jeito. Nossa. Doutor, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Eu sei que tu é ocupadíssimo, mas tem algum contato, alguma rede social, alguma coisa? Eu assim, ter um trabalho praticamente, a gente pode, eu trabalho pelo WhatsApp, né? Uhum, Eu vou para deixar meu contato, tá, depois eu falo meu telefone, eu deixo com você, como que eu faço. tá. Mas assim, é praticamente desse jeito que a gente trabalha. A gente trabalha com WhatsApp, pode fazer a consulta online e assim conseguir Perfeito. ver a necessidade da pessoa para usar uma prescrição dessa. Ah, joia, porque na verdade é importante também essa possibilidade de fazer a consulta online, né? E se eu Sim, fizer, por exemplo, se eu fizer a consulta online contigo, tem como tu me enviar a receita para o Rio Grande do sim, Sul? pode ser enviada a receita, o modo de se comprar o remédio, vai ser tudo enviado pelo telefone. Ah, olha que Sem dificuldade interessante. nenhuma em chegar lá na casa da pessoa. Gente, olha só essa dica. Então, vocês que já têm o meu WhatsApp 55996446476, se você precisar numa consulta, você pode me mandar lá no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais, no direct, que eu passo o contato para você, você faz a consulta e online, né? E você já sai com a prescrição para você adquirir a sua medicação e ter um profissional aí que entende, né? Que isso é muito importante, ter esse profissional aí qualificado, que é o doutor Leandro Roman, né? Que já tem essa experiência. Então é só vocês pedirem aí que a gente passa o contato daí. Lembrar que não é um uso recreativo, e sim é uma medicação. Ele tem um porquê ser usado e pode ser tirado as dúvidas de quais doenças pode ser usado. Mas eu vou repetir algumas doenças que a gente usa Perfeito. principalmente, como ansiedade, insônia, depressão, demência, Parkinson. É uma das doenças, autismo, que a gente usa principalmente a medicina à base de canabidiol.
Perfeito, eu acho que excelente. Até eu vou solicitar a minha equipe para fazer, para colocar esse vídeo lá em outras plataformas também, para o pessoal poder aí se informar, e conhecer um pouco do trabalho do Dr. Leandro e também, se precisar, entrar em contato, né? Eu não sei se tu quer deixar o telefone só comigo ou tu quer passar aí nas redes para o pessoal que está em casa, fique à Eu vou vontade. passar o telefone para você, então, tá Tá bem? bom. Então, gente, vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo o contato do Dr. Leandro e você faz a sua consulta, vê tudo direitinho para você usufruir desses benefícios, porque a gente precisa de benefícios e precisa de bons profissionais, profissionais que são habilitados, que têm conhecimento, que podem nos auxiliar, assim como o Dr. Leandro. Não sei se o senhor quer deixar um último recado para o pessoal, fique à vontade. Eu queria agradecer muito a oportunidade por estar aqui explicando. Agradecer muito à população que me deu essa oportunidade de Santa Maria para poder conversar sobre isso, né? Divulgar um pouco isso, né? Falar muito obrigado. Quero que todos tenham uma boa noite. E à disposição para quem quiser te dar dúvidas também. Doutor Leandro, olha, eu que agradeço, foi assim muito bom conversar com o senhor, ouvir um pouco, né, sobre esse tema, que é um tema que está começando a cada vez mais ser divulgado, né? Então a gente cada vez mais também quer trazer profissionais da sua área e já fica o convite realmente para vir a Santa Maria, vir ao vivo aqui, a gente fazer uma rodada aqui, né? E falar sobre esses benefícios, sobre o seu atendimento, sobre o seu trabalho. Eu te agradeço muito por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço muito. Tenha uma boa noite para todos e, de novo, obrigado pela oportunidade.